Vamos agora falar sobre sistemas de equações. Então, o que são esses sistemas de equações? Ele fala que os sistemas de equações eles são constituídos por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita e que para resolver esse sistema é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, olha só. Quando um sistema é chamado sistema do primeiro grau, é porque o maior expoente das incógnitas das equações é igual a 1, como a gente já viu lá em equação do primeiro grau. E não existe multiplicação entre as incógnitas. Por exemplo, x vezes x, porque x vezes x vai dar x ao quadrado. Por exemplo, x mais y são duas incógnitas, né? X e y. O expoente delas é 1. Ó, então, aqui eu vou ter um sistema de equações com duas incógnitas, tá? E esse sistema de equações é do primeiro grau. Outra coisa interessante é que, quando eu tenho duas incógnitas, para resolver o sistema, necessariamente eu tenho que ter duas equações, certo? Então, aqui está a primeira equação, x mais y igual a 12, e a segunda equação, 3x menos y igual a 20. Isso quer dizer, é possível de eu resolver essa equação, tá? Então, como resolver a equação do primeiro grau? Primeiro, tem o método da substituição. Tá? Ele consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas, certo? Isolando uma das incógnitas, eu vou substituir esse valor na outra equação. Exemplo, tenho aqui a equação que eu já falei antes, x mais y igual a 12, e 3x menos y igual a 20. Vou olhar para a primeira equação e vou ver que ela é uma equação mais simples, para que eu possa estar isolando. Então, como que eu vou estar fazendo? Isolando a primeira equação, eu tenho, se eu quiser, né, posso isolar tanto o x quanto o y. Nesse caso aqui, eu preferi isolar o x. Então, quer dizer o quê? Que esse y estava somando, passou para o outro membro, diminuindo. Então, eu vou ter x igual a 12 menos y. Onde eu tiver x na segunda equação, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir por 12 menos y, assim. Então, aqui está a segunda equação, 3x menos y igual a 20. Isso quer dizer o quê? Que no lugar desse x, eu vou substituir aquele valor que eu isolei, que era x igual a 12 menos y, tá? Então, olha lá, no lugar do x, eu tenho 12 menos y, tá? Fazendo a operação agora, ó, o resto ficou tudo certinho, né? Eu só substituí o valor de x por 12 menos y. Agora, eu vou resolver. Primeiro, parênteses. Esse 3 está fazendo o quê? Multiplicando. 3 vezes 12, 36. 3 vezes menos y, menos 3y. Menos y igual a 20. Agora, eu posso juntar essas incógnitas, que são variáveis iguais, né? E esse 36 está positivo, está somando, vai passar para o outro membro fazendo operação inversa. Então, olha lá. Devo 3y menos y, negativo 4y, igual a quem? Ao 20 que está ali. Está mais 36, passou menos 36. Então, eu vou ter negativo 4y igual a negativo 16. Esse negativo 4 está multiplicando, vai passar para o outro membro, como a minha ideia é isolar o y, né, para encontrar o valor dele. Ele vai passar para o outro membro fazendo a operação inversa. Então, lá, negativo 16 dividido por negativo 4. Isso vai dizer que y é igual a 4. E agora, o que eu faço? Agora, eu vou substituir esse valor de y em uma das equações, tá? Pode ser na equação que eu isolei. Então, x igual a 12 menos y, x igual a 12 menos 4, x igual a 8, tá? Outro método que nós temos é o método da adição. Nesse método, nós vamos buscar juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas.
tá? Para isso é necessário que os coeficientes de uma incógnita sejam opostos, tá? Ou seja, tem o mesmo valor, mas com sinais contrários. Nesse caso aqui é possível, veja. X mais y igual a 12, 3x menos y igual a 20. O y aqui tem como coeficiente o 1, que não aparece número aqui, então é 1, e ele é positivo. E aqui também é 1 e ele é negativo, o que quer dizer então que esses coeficientes são opostos, têm o mesmo valor, 1, e são opostos. Então, é como se eu fosse traçar, né, um traço aqui, fosse somar, olha lá. X mais 3x, 4x. Y menos y, anula. 12 mais 20, 32. Tá? O que aconteceu aqui? Eu eliminei uma das incógnitas. Fiquei só com um x. Agora, conforme a gente já viu lá na equação de primeiro grau, é só isolar o termo x e achar o valor dele. Então, esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 32 dividido por 4 é igual a 8. Para encontrar o valor de y, vamos trabalhar com a primeira equação. Por quê? Poderia ser com a segunda, mas a primeira, eu estou vendo aqui que ela é bem mais simples, né? Então, vamos lá. Olha lá. X mais y igual a 12 é a primeira equação. Então, x vale quanto? 8. Substituir aqui. 8 mais y igual a 12. Esse 8 está somando, vai passar para o outro membro fazendo a operação inversa, que é a subtração. Então, 12 menos 8 igual a 4. Isso quer dizer que x é igual a 8 e y é igual a 4. Temos também sistemas de equações com 3 incógnitas. Se nós aprendermos, né, fazer o sistema de equações com 2 incógnitas, é possível a gente resolver praticamente da mesma forma, tá? Então, a gente vai ver que os sistemas com 3 variáveis podem ser resolvidos pelos processos conhecidos e estudados já, que seria o da substituição ou da adição. Como fazer isso, então? Olha lá. Tem um exemplo aqui, nossa, ficou bem grande, ó. X mais 2y mais z igual a 12. X menos 3y mais 5z igual a 1. 2x menos y mais 3z igual a 10. São 3 incógnitas. E lembrando que são equações do primeiro grau, né? Todas as incógnitas têm expoente 1, tá? Para resolver esse sistema, nós devemos escolher uma das equações e isolar uma incógnita. Como a gente viu, lá a gente vai provavelmente fazer o sistema de substituição de uma das incógnitas, tá? Então, nesse caso aqui, eu escolhi a primeira equação, x mais 2y mais z igual a 12. Quero isolar o valor de x, então, o que for além do x que está no primeiro membro, vai passar fazendo a operação inversa para o segundo membro. Então, vai lá. X igual a 12, que já está lá. O y está somando, passou diminuindo. O z está somando, passou diminuindo. Isso quer dizer o quê? Que o x vai ser igual a 12 menos 2y e menos z. Onde tiver x, nas outras equações, eu vou substituir por esse valorzinho aqui. Então, olha lá. X menos 3y mais 5z igual a 1 era a segunda equação. O que eu fiz, então? No lugar do x, eu substituí o valorzinho que eu tinha isolado. 12 menos 2y e menos z. Esse aqui é o valor de x, tá? E continuei copiando o restante da equação, olha, né? Agora, eu vou reunir o que for possível, quando as incógnitas são iguais, né? Ou eu tenho números, então vou lá. Negativo y menos negativo 3y menos z mais 5z igual a 1, que já estava do outro lado da igualdade, e o 12, que estava somando, estava positivo, passou para o outro membro, fazendo a operação inversa, negativo 12. Aqui, eu posso juntar esses y, tá? Incógnitas, variáveis, são iguais. Então, negativo 2 menos negativo 3, negativo 5y. Com o z também. Aqui eu tenho z e mais 5z. Então, negativo z mais 5z, devo 1.
ficou mais 4z, igual a quem? A 1 menos 12, negativo 11. Então, veja o que eu consegui fazer. Eu consegui transformar aquela equação que tinha 3 incógnitas numa equação com 2 incógnitas só. Tá ficando mais fácil. Agora, eu peguei aqui a terceira equação. Nessa terceira equação, eu vou substituir o valor que eu isolei para x. Lembram lá do início? Então, eu vou fazer 2 que multiplica tudo que é o x. Quem que era o x? Era 12 menos 2y menos z. E aí, copiei o restante, ó. Menos y mais 3z igual a 10. Resolvendo o parênteses, eu tenho que fazer a multiplicação. Então, esse 2 não tem sinal aqui, porque a operação é de vezes, de multiplicação. 2 vezes 12, 24. 2 vezes negativo 2y, negativo 4y. 2 vezes negativo z, menos 2z, certo? E aí, menos y mais 3z igual a 10. O que eu posso fazer? Juntar o que tem partes literais iguais, certo? Y com y, z com z e assim por diante. Nesse caso aqui, olha, vou só colocar para frente para ter uma organização e não me confundir com os sinais. Então, negativo 4y menos y menos 2z mais 3z igual a quem? Igual ao 10, que está já depois da igualdade, e o 24, que estava somando, passou para o outro lado, para o outro membro, fazendo a operação inversa, menos 24. Fazendo as operações, eu vou ter negativo 4, menos 1, eu vou ter negativo 5, que é y. Menos 2z, mais 3z, eu devo 2 e tenho 3, vou ficar só com z. Igual a quem? 10 menos 24, que vai ficar negativo 14, tá? Lembrando, então, que essas duas equações que estão aqui em vermelho vão constituir um sistema com 2 variáveis e 2 incógnitas, como a gente viu no exemplo anterior. Agora ficou mais fácil, né? Então, olha lá. Peguei as duas equações que eu transformei, estão aqui, tá? O que eu posso estar fazendo, então? Eu posso agora fazer ou o método da substituição ou o método da adição, certo? Então, eu vou preferir isolar o termo z da segunda equação, facilita por ser coeficiente 1, tá? Então, olha aqui, ó, z é isso aqui. Vou isolar o z, vai ficar quem? Negativo 14, esse negativo 5y vai passar para o outro membro fazendo a operação inversa, mais 5y, olha lá, tá? Olha ali, isolei o z. Agora, como a gente fez no primeiro exemplo lá que a gente estava resolvendo, eu vou pegar a outra equação, lembrar que eu isolei a segunda, então eu vou pegar a primeira equação, veja só. Negativo 5y mais 4z igual a negativo 11. É a primeira equação. Nessa equação aqui, eu vou substituir quem? O z. Quem que é o z que eu isolei? Z tá aqui, ó, negativo 14 mais 5y, certo? Então, vamos lá. Negativo 5y mais 4, no lugar de z, vou colocar tudo isso aqui, né? Negativo 14 mais 5y igual a 11. Vou resolver o parênteses primeiro, então, negativo 5y igual a quem? Negativo, não é igual não, é menos. Negativo 5y, 4 vezes negativo 14, negativo 16. 4 vezes positivo 5y, positivo 20y, igual a quem? Negativo 11. O que eu posso fazer aqui? Juntar a parte literal semelhante, que é o y. Então, eu vou ter negativo 5y mais 20y, isso vai me dar 15y. E com os números aqui, eu vou ter negativo 11 mais 56, 45. Esse 15 está multiplicando o y, eu quero isolar para achar o valor dele, vai passar para o outro membro fazendo a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Y vai ser igual a 45 dividido por 3. Y vai ser igual a 3. E aí, quem que falta encontrar?
Dessas duas equações, eu encontrei o y. Então, eu posso encontrar o z. Veja. Z é quem? É aquele valorzinho que eu isolei. Z é igual a negativo 14 mais 5y. Então, eu vou pegar esse valorzinho, vou colocar aqui, vou substituir o valor que eu achei. Y é igual a 3. Então, no lugar do y, 3. Z vai ser igual a negativo 14 mais 5, que multiplica 3. Z vai ser igual a negativo 14 mais 15. Negativo 14 mais 15 é 1, certo? Então, aí, encontramos os valores de quem? De Z e de Y, né? Z e Y. Falta alguém aqui, falta o valor de X. Então, agora, pego lá o meu valorzinho que eu tinha isolado, X igual a 12 menos 2Y menos Z, e vou substituir os valores que eu encontrei, vai ficar fácil. Olha só, X vai ser igual a 12 menos 2Y. Quem que é Y? 3, então vezes 3. E menos Z, quem que é Z? 1. Então, eu vou ter que 12 menos 6 e menos 1, x vai ser igual a 5. Meu conjunto solução, então, vai ser quem? 5, 3 e 1, respectivamente, tá? Ainda, eu preciso falar para você sobre a classificação desses sistemas lineares, tá? Podemos classificar os sistemas lineares quanto ao número de soluções. Então, sistema ele é possível e determinado quando ele tem uma única solução, como a gente achou lá nesse exemplo aqui, que eu encontrei um único valor para x, um único valor para z e um único valor para y. Então, todas as incógnitas receberam um único valor, tá? Quando que o sistema é possível e indeterminado? Quando aparece mais de uma solução. Por exemplo, x é igual a mais 5. Né? Esse a ele pode ter diferentes valores. Então, isso quer dizer que o x pode valer 2, 3, 4, não sei, qualquer valor, né? E não um exclusivo, tá? E o sistema é impossível quando ele não admite uma solução. Quando eu tenho, por exemplo, 5x dividido por 0, né? Eu não consigo fazer uma divisão por 0, tá? E aí eu vou dizer, então, que a classificação desses sistemas fica assim. Ele pode ser possível ou impossível. Se ele for possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. E ele também pode ser impossível, tá? Exemplo, então. Nesse exemplo aqui, uma garrafa PET com sua tampa custa 60 centavos, certo? Então, a garrafa com a tampa custa 60 centavos. Sabendo que a garrafa custa 50 centavos a mais do que a tampa, quanto custa só a tampa? Então, aqui a garrafa menos a tampa vai ser igual a 50 centavos. Vou fazer a resolução desse sistema por adição, né? Então, olha, como se eu traçasse um traço aqui e fosse somar. Isso por quê? Porque eu vou observar aqui, ó, que o coeficiente de y numa equação é positivo 1 e na outra é negativo 1. Quer dizer o quê? Eles são opostos, então ficou fácil de eu resolver, tá? Somando as duas, eu vou ter x mais x, 2x. Y menos y, 0. Anulou o valor de y, tá? Fiquei só com uma incógnita. Igual 60 centavos mais 50 centavos, 1 e 10. Isso quer dizer o quê? Que esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 1 e 10 dividido por 2 vai ser igual a 0,55 centavos, que é o valor da garrafa, tá? E aí, logo, só a tampa vai custar, então, 55 centavos menos 50, porque ele falou que a garrafa custava 50 centavos a mais. A tampa, somente a tampa, vai custar 5 centavos, certo? Então, nesse caso, a alternativa A.